O filme sobre o qual eu vou falar hoje é um musical, mas fica aí, não vai embora, mesmo que você não goste de musical, porque ele também é um filme sobre crime, ele é um filme que se passa no México, no contexto dos cartéis de drogas mexicanos, e ele é protagonizado por mulheres, e ele vai fazer uma investigação da personalidade dessas três mulheres que são muito diferentes e também de como uma influencia a outra ao longo de vários anos durante a vida delas. E é um filme que no final também vai propor uma reflexão, que é uma reflexão que me fez pensar. O filme pergunta, com tudo que acontece com principalmente a sua protagonista, se é possível viver duas vidas, se a gente consegue, se alguém consegue apagar o passado, se livrar inclusive das consequências daquilo que a pessoa fez na juventude e viver de novo com uma nova identidade. E é um filme que ainda consegue te surpreender a cada nova esquina que o roteiro vira. Eu preciso falar mais alguma coisa? Emília Pérez é, na minha opinião, desde já um dos melhores filmes de 2024 e eu não tô exagerando. O líder de um cartel mexicano contrata uma advogada insatisfeita com a sua carreira para executar o maior golpe de sua vida. Ouvindo essa sinopse que eu acabei de narrar para vocês, vocês podem pensar que esse é mais um filme tradicional, clássico, sobre o narcotráfico no México, mas ele não é. Você pode acreditar em mim. Nessa primeira parte do vídeo, eu vou falar sobre alguns elementos que não precisam de uma revelação sobre a natureza do roteiro e depois eu vou falar um pouco em mais detalhes, mesmo que eu não vá dar nenhum grande spoiler sobre o final do filme. Como musical, esse é um filme que me surpreendeu e que me encantou muito, porque ele consegue ter muitas boas ideias. Ele é um filme muito inventivo, que consegue usar músicas que não são grandes músicas, eu preciso reconhecer, que não tem grandes coreografias e que também não tem grandes elaborações de cenários, mas ele consegue ter boas ideias para usar as músicas não só para descrever aquilo que está acontecendo na vida dos personagens, mas também internamente. Por exemplo, tem um momento em que a personagem da Zoe Saldana, que é a advogada, se reencontra depois de muito tempo com a personagem vivida pela Carla Sofia Gascon, que vive a protagonista do filme, e elas estão ali conversando, a mesa tem outras pessoas em volta, essa conversa se transforma numa música que as duas vão cantar, e toda vez que elas vão falar de coisas que elas não estão falando uma para outra, mas na verdade pensando, elas incorporam esses pensamentos íntimos que elas não confessariam uma para outra, de medo, de antecipação do que outra vai falar na música, mas nesses momentos a iluminação fica só nelas e todo o restante fica escuro. Então é uma estratégia visual super simples, às vezes tudo está iluminado, às vezes tudo entra na escuridão e o spotlight fica apenas nas duas. Esses são momentos em que elas estão escondendo aquilo que a música está falando para a gente ouvir, de certa forma, toda a apreensão que elas têm com aquele encontro. É uma ideia simples, mas muito funcional. Já em outro momento, a personagem da Selena Gomez, que é a ex-mulher desse narcotraficante que fez essa contratação com a advogada vivida pela Zoe Saldana, tá cantando uma música com o Edgar Ramírez, né, o ator, o personagem que ele vive no filme. Os dois estão bolando um plano e toda essa sequência musical é filmada com a estética de um karaokê, com câmera analógica. Parece mesmo que a gente tá vendo uma TV de tubo, com toda aquela estética colorida e com aquele design bem anos 80, anos 90, o que se mostra a linguagem perfeita para mostrar que aquele momento é um momento em que os dois estão fazendo planos, mas são planos que estão sendo feitos sobre a areia, né? Que não tem como aquilo dar certo. A artificialidade e também a baixíssima probabilidade daquilo dar certo é mostrada através da estética de karaokê que o filme faz com aquela sequência musical específica, e isso acontece durante todo o filme. Inclusive tem uma música que é muito inesperada, né? Quando que você vai falar que um dos melhores filmes de determinado ano tem em uma das suas principais músicas o tema e também o título de uma cirurgia física, sobre a qual eu vou falar daqui a pouco, mas enquanto isso eu não quero revelar nada mais. O filme tem uma fluidez de montagem que eu admirei muito, né? Ele salta de um país para o outro, de uma
uma cidade para outra com bastante fluidez. Tem várias elipses, né, que vão saltando no tempo e reencontrando os personagens em novas situações e nos mostrando como eles estão lidando com as consequências daquilo que a gente viu nos momentos anteriores. E isso é feito de uma maneira bastante fluida, bastante orgânica. Como eu falei anteriormente, o filme tem várias reviravoltas que não cansam de surpreender o espectador, e eu vou precisar falar sim de alguns elementos que não são do final do filme, não são spoilers, mas que se você quer ir assistir ao filme sem saber absolutamente nada, é melhor você não ouvir. E é óbvio que eu tô falando aqui, vocês já viram que é um mini spoiler, um micro spoiler, mas não um spoiler propriamente dito, sobre a transição de gênero da protagonista. E aqui eu preciso já fazer um grande elogio, porque a Carla Sofia Gascon, que vive o personagem a personagem nesses dois momentos, é a alma do filme, porque ela consegue convencer tanto como aquele narcotraficante, aquele cara bruto, aquele cara que está acostumado a lidar com crime e a se livrar de corpos. Ele é o cara que está ali no submundo do crime no México, e ela também consegue viver essa mulher transformada, essa mulher que está reconectando-se consigo mesma ou conectando-se consigo mesma pela primeira vez, e que encontra em si mesma e nessa nova fase da vida e nessa nova vida que ela acredita que pode ter, uma doçura, e que encontra um desejo de fazer o bem que completamente se contradiz com tudo o que ela fez no passado, quando ela ainda era ele. E para quem não entendeu, quando eu falei que um dos melhores momentos musicais desse filme tem o título da música e um refrão que repete o nome de uma cirurgia, eu tô falando da música Vaginoplastia. O filme também tem letras musicais que falam dessa inadequação do protagonista antes de se tornar a protagonista, e é muito didático. Se você não consegue entender o que leva uma pessoa a transicionar de gênero, você pode assistir a esse filme, ouvir essas músicas, prestar atenção e entender, porque é não só muito didático, como também muito humano, muito profundo e muito dolorido, principalmente pela interpretação da Carla Sofia Gascon. A Zoe Saldana vive também uma personagem que é uma personagem que tem uma insegurança muito grande, uma frustração muito grande, e quando ela encontra essa grande oportunidade de ganhar dinheiro, ela acaba entrando de cabeça nesse negócio e se envolvendo com a Emília cada vez mais, e chega um momento em que ela não tá lá mais por interesse, por querer uma oportunidade na vida, mas por ter se envolvido com essa pessoa que passa a ser uma amiga. E toda essa transição é feita pela Zoe Saldana, que é uma grande atriz, todo mundo sabe, de uma maneira muito competente, assim como a Selena Gomez, que tá ali meio que indo no fluxo. Ela não tem nenhum tipo de agência sobre os acontecimentos do filme, nesse sentido ela é uma vítima durante a maior parte do tempo, e quando ela tenta fazer algo por conta própria, é algo que tá fadado ao fracasso desde o início. Ela vive essa personagem de uma maneira muito legal. Também as três, Zoe Saldana, Carla Sofia Gascon e Selena Gomez, dividiram o prêmio de melhor atriz em Cannes de 2024. É possível nascer de novo, a julgar por Emília Pérez, esse filme que tem no seu título o nome da protagonista, e a julgar pelo seu arco dramático, fica muito difícil, porque ela começa cada vez mais a colocar um alvo na própria testa. Ela tem questões para lidar com o seu passado, e ela acaba buscando ali naquela metáfora, sabe, da mariposa que fica prejudicada pela luz, mas não consegue deixar de ser atraída por ela, que é feita lá no Crime e Castigo do Dostoiévski. Então, ela tá ali botando um alvo na própria cabeça, e inclusive toda a culpa que ela tem por tudo aquilo que ela já fez vai levá-la a tomar as decisões que ela toma, atrair toda a atenção. E é claro, tem vínculos emotivos, tem vínculos emocionais, familiares, amorosos que ela construiu na juventude, e que todos nós construímos na juventude, e que de certa forma faz com que a gente seja eternamente refém dessas relações. O filme discute isso também de uma maneira muito sensível e muito inteligente. O filme já estreou no catálogo da Netflix nos Estados Unidos, mas eu fico cada vez mais puto com a situação atual dos cinéfilos no mundo inteiro, porque a gente não só tem que assinar vários streamings, mesmo assinando vários, gastando muito dinheiro todo mês, a gente não tem acesso nem ao topo do iceberg de tudo aquilo que já foi produzido no cinema na sua história. A gente ainda precisa procurar filmes de forma autêntica,
alternativa, isso é um pé no saco. E ainda tem esse problema, porque como os filmes conseguem negociar sua distribuição de forma separada em países diferentes, a Netflix foi lá, comprou os direitos de exibição de Emília Pérez para os Estados Unidos e para alguns outros países, mas não para todos. Então, no Brasil, Emília Pérez não está sendo distribuído pela Netflix, não está no catálogo, mas obviamente já vazou para download em altíssima definição, porque ele foi lançado lá fora. Então, se você paga a Netflix no Brasil, você está muito na desvantagem. Nós estamos porque eu pago também. Porque normalmente, quando a Netflix lança aquelas porcarias, toda semana, né? Toda semana tem aqueles filmes descartados, despejados no catálogo, aí sim, esses filmes vão ser disponibilizados no mesmo dia, para todos os países, estão sempre na plataforma. A gente está sempre recebendo esses originais Netflix mequetrefes. Mas quando a Netflix tem o direito de distribuição de um dos melhores filmes do ano, e que é um filme que vai marcar, vai percorrer toda a temporada de premiações agora, com certeza vai ser indicado a melhor filme, vai ter indicações de atuações também, talvez melhor atriz, talvez atriz e atriz coadjuvante, etc. É um dos filmes do ano, aí nesse caso não. Aí nesse caso você precisa ou esperar a boa vontade da distribuidora brasileira colocar nas salas de cinema lá em janeiro, fevereiro, março, achando que a gente tá nos anos 90, em que as pessoas vão ir ver o filme por causa do hype do Oscar, ou então você vai ver agora, mas de maneiras alternativas. E para que assinar os streamings no final das contas, não é mesmo? Isso é algo que me deixa completamente insatisfeito com esses serviços. Eu quero muito saber de vocês, o que vocês pensam. Vocês vão assistir Emília Pérez agora ou vão esperar alguma distribuidora brasileira lançar oficialmente nos nossos cinemas? Me diz aqui nos comentários. E claro, não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre, para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!